Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Rangel. E galera, eu estou aqui com o aplicativo do Instagram e a gente vai conferir como pegar o link do seu perfil. Deu pra entender, né? Beleza? Galera, deixa seu like, se inscreve no canal, dá aquela moralzinha pra gente, beleza? Eu estou aqui no perfil, no meu perfil pessoal. Se vocês quiserem seguir, segue aí que eu sigo todos de volta, beleza? Então, sem mais delongas, vocês vão clicar aqui em compartilhar perfil, como vocês estão vendo aqui na seta. Clicando em compartilhar perfil, você já de cara encontra copiar link, bem aqui, como vocês estão vendo. Agora basta você selecionar onde você quer, se quer mandar seu link no WhatsApp ou outro lugar, basta colar e é isso aí, galera, bem simples, ó. Novamente copiou o link, você já pode compartilhar direto aqui, como vocês estão vendo aqui, compartilha direto pelo WhatsApp, Facebook e por aí vai, beleza? Tutorialzinho bem rápido, o vídeo vai ficando por aqui. Valeu pessoal, é nóis. Curte aí o papel de parede aí.